Será que começou a gravação? Ah, acho que sim. Bom dia a todos. Então, nós estamos aqui para discutir o início, né, do módulo de Economia e Mercado. O tema hoje é Fluxo da Riqueza e os Agentes Econômicos. Esse tema começou a ser tratado no início do semestre de 2020, com a turma de formandos, e foi bem interativo. Eu vou resgatar aqui alguns conceitos, tá? Meu nome é Cristiane Rocha Silva, sou professora da UFPR desde 2006. Nos últimos anos, estou muito satisfeita de estar nesse desafio dentro da agroecologia, né, repensando essa economia, que o termo, né, a etimologia da palavra significa a organização da casa, né, numa visão coletiva, numa visão sustentável, numa visão de ruptura dos paradigmas. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria que a gente fizesse 1 minuto de meditação, independente da crença de qualquer um, né? Porque nesse momento a gente traz uma reflexão que seja, que tenha uma intenção, né? A gente está num processo mental, mais mental do que nunca, porque estimula o nosso cognitivo, né? Mais do que o nosso movimento, e a nossa interação quando estamos numa sala de aula convencional. E nesse processo mental que nós tenhamos essa intenção coletiva, né? Que todas as reflexões, as mudanças, os estudos, né? A nossa mente esteja aberta, né? E que o objetivo maior seja realmente o coletivo, né? O nosso planeta Gaia, e não os nossos objetivos individuais, né? Seja de ego, seja de crenças, seja de se apegar nos paradigmas convencionais, mas que seja mesmo uma abertura para refletir um conhecimento que seja para o benefício coletivo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa intenção, né? Que eu gostaria de ser esse instrumento nesse momento, e que vocês também estejam dispostos e abertos nessa intenção. Então, só 1 minuto, alguns segundos, né? 10 segundos aqui para a nossa intenção se fortalecer coletivamente. Bom, então nós vamos começar aí o tema Economia e Mercado. Eu trouxe uma apresentação para vocês. Bom, antes eu gostaria que vocês vissem a minha imagem de fundo. Não sei se alguém notou, né? Trouxe em homenagem aí à turma dos formandos, que na nossa primeira e última aula do ano de 2020, quando eu comecei a falar do fluxo da riqueza, né? Um estudante que eu não me lembro o nome, não sei se ele está presente aqui, acho que foi o Arthur, fez uma comparação com a caverna de Platão. E hoje, né, como vocês têm essa opção aí tecnológica, né, eu convido vocês para entrar na minha caverna aqui, né? Nós vamos discutir muito o que essa alegoria, né, por meio dessa imagem, traz. E se nós vamos conseguir escalar alguns pontos dessa alegoria. Como tem pessoas que não estavam naquela aula, eu vou repetir um pouquinho, né? Nós vamos tratar depois, mais no meio da apresentação, mas a caverna de Platão, ela foca um grupo, né, de pessoas que foi criado dentro de uma caverna, e tudo que eles conheciam... Falhando, professora, tudo. Aqui para mim tá normal, talvez seja a sua conexão, Juliana. Não, a minha conexão tá exclusiva, 30 megas só para isso. Tenta talvez mudar de lugar, vai ficar mais próximo. Professora, provavelmente alguma coisa quando você altera aí, porque aqui para mim eu escuto tudo, menos a sua voz. Mas então, como os demais estão ouvindo, Juliano? Tipo, só uma pessoa aqui a mais, né, do que eu. Não, todos são importantes, mas é um indício de que pode ser alguma questão na conexão local.
Talvez se você bloquear seu microfone. Aí facilita o fluxo da internet por um lado. Ó, a Natália também está dizendo que está normal. Tenta deixar seu telefone mudo, Juliano. Que aí vem num sentido. Juliano, acho que ele não está me escutando. Não, pode tocar, tá tudo certo. Quando eu falo é porque não está ocorrendo conexão. Sim, mas ela está captando o áudio, entendeu? Tenta bloquear que aí faz o upload, né? Quando vai e vem o som. Tenta bloquear o seu microfone. Isso, melhor. Melhorou já? Algumas vezes, né? O pessoal está entrando, deixando algumas mensagens lá. Flávio, vamos ver. Bom, mas de qualquer forma são as ilusões, né? Então, eu estava falando da alegoria, né, da caverna de Platão. Como que essas pessoas que estavam presas e conheciam a realidade por meio do reflexo na parede, né, elas tinham aquilo como verdade. E quando uma pessoa tenta sair e consegue sair da caverna e ver o que é realmente a realidade, tem uma ressignificação de tudo que ele acreditava que era até ali verdade. Né? E ele quis voltar e contar para os demais que eles estavam iludidos. Né? Mas o que acontece quando você vai com uma pessoa, né, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, que sempre teve uma verdade incrustada na sua vida, né? Trabalhou com aquilo, fez doutorado, fez mestrado, ou a família trabalha 3 gerações daquela forma, né? E você tenta mostrar um outro ponto de vista. O primeiro momento é a rejeição, é o não acreditar, é a resistência, né? Porque seria desconstruir muita coisa do que foi ali as gerações. E aí, quando essa pessoa volta para a caverna, né? E vai contar para os demais que era só um reflexo na parede, que aquilo não representava uma realidade, né? Ninguém acredita, inclusive ele é taxado como louco, é punido, né? E é excluído do grupo, e as coisas continuam como estavam. Então, essa comparação é um pouco, né? Quando a gente tenta alfinetar ou fazer uma releitura de processos que são dominantes, né? A agroecologia, ela traz isso em muitas áreas, né? Na área de produção, na área dos saberes ancestrais, né? Desses mitos, no tecnicismo, e na economia não é diferente. São muitos pressupostos para ser repensados e que estão no nosso dia a dia, tido como verdades, né? Como única forma de ação. Tá? E substituindo, né, muitas questões. Então, eu trouxe esse fundo de tela hoje, da caverna, em homenagem a essa discussão que foi feita na primeira aula com a turma, desse módulo, com a turma de 2018, né, alguns estão aqui presentes, devem lembrar. O que será que... aqui. Muito bem. Esse é o módulo, vocês têm acesso à ficha 2, que está no material de apoio. São todas essas temáticas, né? Do sistema econômico, lei da oferta e da demanda, o mercado agrícola e suas especificidades, formação de preços, estrutura e mercado de concorrência, relações econômicas internacionais, papel do setor agrícola na economia brasileira. Ok.
Isso, vamos manter o microfone fechado, que tem um delay, né? Bom, agora tem duas de mim falando. Vamos ver aqui. Era o da Melissa que estava aberto, eu já consegui fechar aqui. Ah, obrigada, obrigada. Eu achei que eu tivesse colocado o arquivo... Esse arquivo, Melissa, ele tem o meu áudio falando em 8 minutos, né? Esses mesmos conceitos, essas mesmas transparências, fazendo uma síntese, tá? Em 8 minutos dessa aula, é um resumo dessa aula. E ele está disponível no arquivo do Teams, no material de arquivo do Teams, como também na UFR virtual, tá? Então, os textos estão disponíveis. Eu fiz uma gravação também só explicando as formas de avaliação, né? Que vai ter o fórum sobre o sentido do trabalho. Eu pedi para vocês, nesse fórum, a forma de avaliação é a partir de uma imagem que vocês desenhem, tirem fotografia ou busquem na internet para falar sobre o sentido do trabalho. Enfim, tem caça-palavras, tem glossário, né? À medida que vocês forem assistindo as apresentações e explorando as plataformas, vocês vão ter uma ideia do todo. Eu gosto muito daquela imagem do elefante, sabe? Dos sábios, 7 sábios, né? Que um pega a cauda e fala, isso é uma corda, o outro pega a orelha e fala, isso é um leque, né? A tromba e fala, isso é uma cobra, né? Então, a gente vai vendo pelas metades e pelas partes, né? E a tecnologia aqui vai ser mais ou menos dessa forma. Durante a semana, vocês vão poder explorar as partes, né? Hoje está sendo um pouco atípico, porque muita gente está tendo contato hoje pela primeira vez com o módulo. Mas durante a semana a ideia é explorar essas partes, os fundamentos da economia, as reflexões, as críticas, as atividades são pensadas para despertar essas rupturas, esses pensamentos, comparar com os conceitos atuais, né? Vão ter várias atividades que nos levem em casa mesmo, com nossa economia doméstica, né? Tentar fazer essas comparações, as atividades foram pensadas para isso. E na quinta-feira, que é a nossa aula ao vivo, a gente poder fazer de explanação de conceitos depois para tirar dúvidas, tá? Eu até já fui começando aqui, peço desculpa, como se todos já tivessem explorado a plataforma, mas eu acho que não, né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho e para tirar dúvidas. Tem alguém que queira tirar alguma dúvida? Que já viu o material, que tem alguma dúvida de acesso à plataforma, que quer fazer alguma pergunta? Professora, eu não conheço ainda essa plataforma da UFR Virtual. É outra plataforma ou é dentro do Teams? É outra plataforma. Quem falou foi a? Ana Flávia. Ana Flávia, é outra. Você pode, dentro do CIPIAD. Você pode colocar no Google UFR Litoral, UFR Virtual, tá? Vai aparecer um link. Bom dia, Renata. Vai aparecer um link. Para mim, como professora, é o CPF, o link. Algum estudante que entrou pode falar se tem alguma orientação de... Acho que para todo mundo, né? Entra com o CPF e a data de nascimento, e aí depois você altera a senha. Você já está cadastrada, tem um cadastro também, né? Disponível dos módulos. Em todos os módulos que você foi matriculada, você já está cadastrada na UFR Virtual,
tá? Você está cadastrada lá também. Todo mundo que aparece, são 3 sistemas, na verdade, né? O SIGA, para lançamento de notas, o FPR virtual, onde ficam todas essas material armazenado, e também as avaliações, as formas de interação, e o Teams das aulas ao vivo. Olha, isso mesmo, o Max falou que ele conseguiu entrar aqui, o usuário é o CPF e a data de nascimento. Ok, Ana Flávia? Depois você explora um pouco melhor lá. Mais alguma pergunta? Ok, professora, muito obrigada. Nada. E essa semana é muito para a ambientação também. Vamos ter essa paciência, essa compreensão, né? Mais alguma pergunta? Ah, legal. Com a Renata lá estão 3. Renata, Emily e Matheus. Ótimo. Bom, se surgir a pergunta, então. Olha, a Sueli falando que colocou. Ana Flávia, a Sueli deu um toque aqui, ó. Colocou o link no Moodle no grupo da turma. Todos conseguem ver o bate-papo, né? Quem está no celular às vezes tem um pouco de dificuldade, mas eu vou lendo por aqui. Então, vamos lá. Já li a ementa, né? É uma ementa. Se algum economista olha essa ementa, vai ficar assim, abismado da nossa soberba, né? De tantos temas que dariam vários cursos ali, né? Mas a nossa ideia não é aprofundar, mas ter a ideia dos fundamentos, né? O nosso objetivo hoje, dessa semana, inclusive, são os fundamentos de entendimento do mercado econômico, mas a partir da construção de uma nova economia, né? Que nós vamos aprofundar mais na vertente da economia solidária. Acho que não era o da MEI o problema, não. Acho que é o meu mesmo. Ou é? Ok, então acessando o material. Então, o tema hoje, né, é o fluxo da riqueza, os agentes econômicos e o fluxo da riqueza. Também tem disponível no material um áudio slide, né, só sobre os termos básicos da economia. Né, que trazem nos manuais de introdução à economia, tá? Para quem tiver curiosidade aí de aprofundar, tem esse material complementar. Mas então, quem são os agentes econômicos por essa perspectiva, né, da introdução à economia? O governo, as famílias e as empresas. E o fluxo da riqueza, ele é percorrido, então, por essas flechinhas, né? Vocês estão acessando o material aí, né? Que bom. Vamos lá. Será que tem como eu fechar o microfone dos participantes por aqui? Tem sim, Cris. Tem ali 2 pessoinhas assim na parte de cima, superior. Sim. E ali você consegue ver todo mundo que tá na reunião. E aí do ladinho assim do microfone, se você colocar em cima o mouse, vai aparecer 3 pontinhos. E aí tem a opção de ativar o mudo. Mas tá todo mundo mutado já, não tem ninguém. O áudio aqui.
É que eu salvei 2 PowerPoints. Um com áudio, está disponibilizado, e um sem o áudio. Estou colocando sem o áudio, mas está aparecendo com áudio, né? Então, vamos ver aqui. Paciência, gente. Perdi as mensagens. Vamos ver aqui. A Natália pediu sobre avaliação. A avaliação, os conceitos são os mesmos, né? AS, APL, né? E a cada semana a gente vai colocando atividades propostas, né? Dessa primeira semana, tem 3 tarefas de avaliação, né? Uma é o fórum, que é uma imagem sobre o sentido do trabalho, então tá explicadinho lá no FPR Virtual. Uma reflexão de um texto, que é a base do nosso texto, né? A Via Solidária Sustentável para a Economia Solidária, que eu vou falar dele mais à frente hoje ainda, espero. E tem o glossário, tem uma palavras cruzadas, tem esse texto, que aí é uma resposta, né, aberta, né, uma avaliação, que tem um desafio a partir de um trecho desse texto, e tem um texto disponível inteiro para leitura, e também as nossas discussões, e a imagem do texto. Então, essa semana, nós estamos fazendo uma exploração. Gostei bastante. Ah, obrigada pelo papel de parede, que eu falei no início. Foi uma homenagem aí à reflexão da turma de 2018, a Alegoria de Platão. A gente vê também as ilusões aí que tem o sistema econômico. Vamos mexer em algumas feridas. Enfim, a Natália tinha perguntado da avaliação.
É isso, Natália. E aí serão atividades todas relacionadas com temas, semana a semana, e com um objetivo, né? Essa primeira semana tem um objetivo que são termos principais do funcionamento da economia, principalmente relacionado aos agentes econômicos e ao fluxo da riqueza. Na próxima semana vai ser uma atividade bem legal, que nós vamos trabalhar teoria da oferta e da demanda. E a princípio eu pensei em trabalhar, por exemplo, o arroz, né, que a gente sempre vê a oscilação, né, agora está falando muito na mídia o preço do arroz, porque tem os conceitos das naturezas do bem, né, e a economia é muito baseada no bem econômico, ou seja, que tem um valor de troca. Mas tem também os bens livres, né, quando a gente trabalha com a integração com a natureza, os bens livres, eles trazem muitas rupturas, né? Então, para trabalhar também o papel dos bens livres e de como que é essa transformação deles como bem econômico para entrar no fluxo da riqueza, eu pensei da gente trabalhar com as PANCs. E aí, para a semana que vem, as atividades vão vir via o UFPR Litoral também, segunda-feira estão liberadas, mas para a gente explorar esse mundo das PANCs, das plantas alimentícias não convencionais, e que elas estão nessa transição de bem livre para bem econômico, né? E qual que é a sensação que isso causa enquanto agente econômico que somos, né? Causa reações emocionais, né? Já no trabalho de tentar romper com algumas coisas. Então, semana que vem nós vamos trabalhar a teoria da oferta e da demanda, e as PANCs vão ser o pano de fundo. Então, se alguém já tem aí no seu quintal, nas suas proximidades, né, a avaliação da semana que vem nós vamos utilizar PANCs. E aí isso vai ser uma atividade prática, ter acesso a esses bens livres, né, que no momento são livres, mas estamos construindo todo um processo para que se torne um bem econômico, né? E aí vamos fazer uma reflexão bem interessante, mas isso é para a semana que vem. Então, Natália, as avaliações serão essas atividades, o feedback será feito tudo pela plataforma da UFPR Virtual, então é importante que vocês tenham acesso, mas serão atividades ligadas aos objetivos que estão descritos na ficha 2, também disponível para vocês. Tá bom? A palavra cruzada, como que funciona? Então, o glossário e a palavra cruzada são ferramentas geradas simultaneamente. Então, quando você entra lá para a atividade do glossário, então todo mundo primeiro faz a atividade do glossário, nessa ordem. Você vai adicionar um termo. Então, por exemplo, saiu da onde você vai tirar esse termo? Pode ser das nossas aulas, pode ser de um jornal, de uma reportagem. A taxa prevista de crescimento, de diminuição do PIB pelo FMI do Brasil era de 9,0. Então, mais a taxa real aí para 2019 ficou uma queda de 5,8, né? Então, aí já temos palavras, né? PIB, que está ligado ao termo de macroeconomia, temos recessão, inflação, temos custo de produção, salário, juros, né? Fluxo da riqueza, oferta, demanda, são vários termos que vão surgindo. Então, vocês vão fazer uma pesquisa citando a fonte, né? E ter um conceito daquele termo. Poucas linhas, né, gente? É só um glossário, para ter um entendimento do que aquele termo significa. Então, nessa atividade do glossário, você adiciona o significado do termo. Então, eu coloquei lá teoria da oferta e da demanda. Né? O que significa teoria da oferta e da demanda? Tem os ofertantes, né? Os produtores, os empresários, tem os demandantes, e o preço e a quantidade dos bens oscila de acordo com a quantidade de produtos, bens, né? Ofertados e demandados. Tá? Então, isso é uma definição. Usei lá a fonte do Manual de Economia. Tá? Então, e põe o autor, toda a referência que eu usei, o dicionário, enfim, ou Wikipédia, vocês podem colocar a fonte que vocês quiserem, que vocês realmente utilizarem, né? E colocam ali o conceito. A partir desse glossário montado,
a palavras cruzadas é um recurso automático da plataforma da UFPR Tutoral. Ela vai montar, sabe, palavras cruzadas mesmo, dá a definição do termo e você tem que colocar o termo. E aí você pode fazer até 3 tentativas, né? Coloquei, né? Para a pessoa ter até 3 tentativas de acerto. Não quer dizer que você, errando a palavra cruzada, que acho que não vai ser possível, porque os termos estão disponíveis, a gente está discutindo sobre eles, né? Só que vai ter uma interação com todos os termos que a turma colocou ali, né? Então, também é uma autoavaliação. Você pode, por exemplo, não, eu errei, mas eu não concordo com essa definição do termo. Então, nós temos o chat, esse é um processo de autorregulação, né? Que também vai ser a avaliação coletiva de como isso está acontecendo, tá bom? Então, é isso, Laila. E aí ele gera a palavra cruzada, ela é gerada aleatória pelo sistema para cada estudante, a partir das palavras que são colocadas no glossário, que estão armazenadas no glossário. Então, nós temos um momento de formar essa base de dados, né, que é quando a gente faz o glossário, monta o glossário, e um segundo momento, então, isso é para a gente explorar também, não é algo assim que seja difícil, né? Essa primeira parte são atividades que vão, enfim, para a gente ir explorando aí as formas de potencializar o nosso cognitivo, nossa memória, né? E esses termos irem e voltar, como é uma parte mais conceitual. Não entendi a palavra cruzada. Ok, Laila, dá ok se você entendeu. Até quando pode integrar essas atividades? Isadora. Então, o ideal é que a gente tenha, por exemplo, essas atividades dessa semana, eu coloquei a data até o dia 18, para elas serem respondidas. Porque nós temos 6 semanas de trabalho, né? E se acumular muito para o final, sobrecarrega todo mundo e a gente acaba desistindo. Então, é legal a gente ter uma autodisciplina, assim, né? Mas, claro, cada caso é cada caso. Desde que as atividades podem ser entregues até o momento que eu tenho que lançar o conceito, que vai ser em março, né? Mesmo a nossa discussão inicial terminando aqui em dezembro, os nossos 6 módulos, e a gente vai tomar sequência no outro módulo, planejamento e gestão, né? Mas dia 21 de dezembro é a última quinta-feira desse módulo. Depois continua as quintas-feiras com o módulo planejamento e gestão, que muitos são matriculados nos 2, né? Mas tem até março para mandar as atividades. Agora, como são tempos complicados da gente organizar o horário, né? É o aqui e o agora. Melhor fazer enquanto a gente está tendo a discussão. Até porque as atividades, elas tendem a fomentar a discussão no objetivo daquela semana. Então, para a semana que vem, já fiquem atentos, eu vou pedir as atividades das punks. Estou dando um spoiler aqui, antecipando um pouco a atividade da semana que vem, porque vai ser bem interessante, né? Muitos eu sei que já têm contatos com as plantas alimentícias não convencionais, mas quem não tem já vai procurando sobre esse tema, dando uma olhada no seu quintal, no quintal do vizinho, né? O que pode ser trabalhado aí, porque vai ser uma atividade de avaliação, mas ela vai também fundamentar as discussões do módulo. Quem não fizer para a semana que vem, questões, enfim, pessoais e práticas mesmo, operacionais, pode fazer depois, né? Vai entregar depois. Mas a energia do momento é fazer na semana, né? As avaliações. Mas ninguém vai ser prejudicado por questão de datas, por questão de não comparecer. Essa atividade, a gente está, enfim, propondo essa atividade remota, mas nós estamos conscientes do momento que nós vivemos, né? Toda a sociedade, que é um momento delicado, a organização doméstica mudou completamente, né? Quem tem criança, quem, enfim, tem que fazer almoço, quem tem que sobreviver, né? E garantir seu alimento, quem está em condições de saúde mais fragilizadas. Então, é um momento de irmos todos juntos, né? Enfim, alguns vão ter a possibilidade de se dedicar e
aos seus estudos e alguns vão ficar para outro momento. Então, vamos ter tolerância, né, com todas as situações possíveis, tá bom? Professora, não me inscrevi no módulo de planejamento e gestão. Isso você vai ver no ajuste de matrícula com a Josane. Eu acredito que sim, né? Porque o módulo de planejamento e gestão só vai começar na sequência, né? Vai começar no final de janeiro. Mas aí você tem que ver essa questão na questão de matrícula, tá? Conversa com a Josane, por favor. Ok? Gratidão. Mais alguma dúvida? Gente, eu confesso para vocês que eu estou explorando, mas eu gostei de explorar o FPR virtual. Estou ainda com os vídeos amadores, mas procuro né, fazer, já que essa é a nossa possibilidade agora, né, dar essa nossa intenção de ser o mais interativo possível, mais reflexivo, né, e que possa atender. E aí depende muito de cada um, né, provocar essa interação real, uma interação efetiva, mas que se vai dar não pelo físico, né, nesse momento, né, mas vamos fazer o nosso melhor aí, tá bom? Bom, então, os agentes econômicos. Pode falar, Renata. Pode fazer sua pergunta, pode ligar o áudio se quiser. Ô, Cris, a gente está com o Moodle aberto aqui, aí tem na pastinha lá, né, do módulo, esse tema 1 que a gente... É só para dar uma resumida para entender, para saber se a gente entendeu. Aí, nesse temão, que é agentes econômicos e fluxo da riqueza, que é o que eu suponho que a gente vai falar hoje, tem o glossário, as palavras cruzadas e tudo mais. Essas atividades são as que é esperado que a gente faça para a semana que vem, para fomentar a discussão, é isso? Na verdade, essas atividades seriam para essa semana, agora. Né? Hoje seria a finalização das atividades dessa semana. Então, mas como adaptação, né? Muita gente está vendo hoje pela primeira vez, tá, e a gente tem uma semana extra, né? Que é o final, essa semana de avaliação final. Então, Renata, aproveitando a sua fala, acho que a gente pode fazer isso, porque hoje eu não vou conseguir terminar as transparências, né? Que eu trouxe toda a temática. Então, nós podemos finalizar esse tema na semana que vem, né? Esse tema grande, que é agentes econômicos e fluxo da riqueza, depois que todo mundo fizer a atividade, e aí a discussão da via solidária sustentável fica para a semana que vem, né? Que é o final dessa aula de hoje. Depois que todo mundo lê o texto e responder as perguntas, e a questão da teoria da oferta e demanda já segue para outra semana, né? E a gente vai fazendo nessa sequência, porque eu já liberaria segunda-feira o segundo módulo, que seria a teoria da oferta e da demanda. Mas a gente pode postergar uma semana para que todo mundo tenha acesso e faça essas atividades da primeira semana. Se todos estiverem de acordo, de deixar o módulo de teoria, o tema, né, de teoria da oferta e demanda para a semana seguinte, a gente já faz essa alteração agora. É essa pergunta, né, Renata? Na verdade, está há pouco tempo, que seriam 2 semanas de atividades agora, né? Professora? Sim. Professora? Pode falar, Juliana. Então, gostaria de perguntar uma coisa. Quando a gente se cadastra nas aulas, né? Digamos, tem as 4 aulas. Eu me cadastrei em 4 módulos de aula. Se eu escolher agora, digamos assim, eu estou tendo uma visão das aulas, né? Você está sendo a segunda, e quando eu tiver a visão das outras
outras 2 aulas que eu escolhi, eu quero escolher 2 para mim me dedicar. E pelo que eu percebi, a sua aula vai ter bastante conteúdo. E eu já estava interessado, né, em trabalhar com a senhora, com a senhora professora. Acho que já escolhi você como uma das aulas, agora eu quero definir outra, porque não adianta eu pegar as 4 e me sobrecarregar. Então, eu quero me dedicar para mim poder absorver os conteúdos. Essa é só não chega nem a ser uma pergunta, né? É uma afirmação. Então, a ideia geral dos conteúdos e os objetivos, você pode acessar na ficha 2. Tá tudo bem explícito os temas, né? Já está tudo organizado. Você vai observar que esse módulo, ele está condensado, né? Então, eles são, na verdade, ele tem 10 horas por semana. E 2 horas são essa aula síncrona, né? As outras aulas são todas pelas atividades da plataforma. Então, é o tempo da leitura do texto, de fazer as atividades, os outros vídeos que estão postados, gravados, né? E as outras informações. Então, esse módulo, ele está num formato condensado. É por isso que eu estou avaliando, estamos todos avaliando, né? A Natália perguntou até quando entregar as atividades. Pode ser entregue até março? Pode, né? Porque, enfim, é esse tempo de tolerância, porque talvez nem todo mundo tenha 10 horas por semana, né? Mas foi a organização que foi estabelecida na Câmara do curso, né? Para que os 2 módulos fossem ofertados na sequência. Né? Ele poderia ser um módulo os 4 meses ou um módulo condensado. Então, foi feito um módulo condensado, mas são 10 horas por semana. Então, realmente a atividade da UFPR virtual demanda, né, esse momento, no seu horário, na sua casa, de ter essa dedicação para os conceitos. Olha aí, ó, a Sueli colocou que o período de ajustes é de 3/11 até 14/11. Então, Max, dá para se inscrever no segundo, sim. Cris, não estou sabendo onde acha as atividades. Tá. Quando você entra na UFPR virtual, com o seu CPF e a data de nascimento, né, você vai ter acesso a um painel. Nesse painel, tem todas as disciplinas que você está registrado. Então, o nosso está lá, Economia e Mercado, ciclo 2, né? Então, quando você entra nesse Economia e Mercado, ciclo 2, tem a descrição e tem, por enquanto, só tá o módulo, o tema 1, que é esse dessa semana, tá? Segunda-feira já vai ser liberado o tema 2, Teoria da Oferta e da Demanda. Mas você clicando lá em Agentes Econômicos e Fluxo da Riqueza, vai ter reflexão, glossário, aí tem tudo tá? Tem os vídeos de apresentação, de conceito. Isso, outra plataforma. Aqui no Teams é possível carregar o texto e abrir a sala de aula, tá? Olha aí, a Sueli está dando as dicas aí para o ajuste. E-mail, tudo certinho, quem está com problema de ajuste de matrícula. Legal. Bom, então, é isso, vamos todos nos ambientando. A primeira semana, o primeiro módulo para alguns, e também estou aberta a dicas, tá? Se outro professor, outra professora fez algo que foi legal, que valeu a pena, isso a gente vai interagindo aí, tá bom? Eu não estou me preocupando tanto com o conteúdo, porque o resumo, a síntese, o material escrito, está tudo lá na plataforma, e hoje é um dia para ambientação mesmo, tá? Eu fiz uma pergunta, ninguém respondeu, então vamos manter com o cronograma que está na ficha 2, semana que vem, teoria da oferta e da demanda.
O que eu vou fazer para a semana que vem é reduzir um pouco as atividades, tá? Vou colocar mais, reduzir as atividades de casa para poder fazer dessa semana, tá? E aí, deixa a semana daqui vem para outra semana, né? Então, essa semana, foquem nas atividades e explorar a plataforma da UFPR Virtual com essa temática. Alguém falou? E aí, Cris, o que você propôs é tolerar até semana que vem as atividades que a gente teria que ter concluído hoje, né? É isso? Essa foi a proposta. Até quinta-feira que vem, aí que eu tinha planejado de primeiro fazer as atividades e finalizar com a aula síncrona. Mas então a gente inverte, né? Começa com a aula síncrona e faz as atividades daquela semana. Uhum. Porque, então, eu acho que para as meninas aqui também, tipo, começou a aula hoje, sabe? Até então a gente estava finalizando, né? Sim. Aí parece que a gente já saiu devendo, entendeu? Não, ninguém está devendo, não. A partir de hoje, então, vamos explorar essas plataformas, né? Fazer as atividades. Na verdade, a tolerância é até março para entregar as atividades, mas o interessante é que pegue essa energia da semana, né? Para fazer as atividades. Mas casos específicos à parte, né? Vamos andar juntos aí para não ter atraso. Mas ninguém está devendo nada. E eu também não estou cobrando nada. A energia da cobrança é muito densa, sem cobrança. Vamos na motivação interna. Vamos, graças. Cada um receber esse desafio. Só para entender, Cris, assim, tipo... Aí, Cris, a tua ideia é... Você pensou, seria importante a gente fazer isso antes, para daí ter a discussão? Ou você acha que tudo bem a gente ter a discussão, depois fazer as atividades? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. É que, claro, se legal, todo mundo chegasse já com uma ideia da temática mas eu acho isso bem melhor, né? E assim, com suporte, né, para o debate, é algo positivo. Mas se cada um traz também a riqueza, né, do seu conhecimento, da sua vivência, ainda isento da teoria, também é algo positivo, né? Então, nós vamos trabalhar com a possibilidade de cada um. Quem tiver a possibilidade de rever o material antes, vai contribuir de uma forma. E quem não tiver revisto o material... Eu vou ver o material. Bom dia, Emily aqui. Bom dia, Emily. E, por exemplo, se tu, digamos assim, tu liberou, então, a atividade do segundo módulo, da segunda aula, e eu resolvi fazer antes da aula, e depois tem a possibilidade de eu editar, sei lá, se eu percebi que eu me equivoquei, se eu posso editar e tudo mais. Sim. Depois da discussão da aula, sabe? Tem, sim. Então, acho... Você pode editar, pode fazer novas postagens, pode abrir um fórum tipo, você não discorda, você acha que aquela temática deveria ser tratada de outra forma. Você pode abrir um fórum ali, quem quiser aderir a esse subgrupo de estudo, adere. Não, eu não concordei, não é questão de discordância. Não, eu acho que poderia complementar, eu tenho uma outra visão que eu quero sustentar aqui. E tudo fica na memória ali, isso é bem interessante. E todos os colegas podem acessar e ver as respostas de todos. Isso fica o nosso histórico também. Pode rever todo momento, até as questões que são fechadas, né, por uma questão assim de a palavra cruzada, ou você pode fazer várias tentativas, né? Assim, quem quiser ter 100%, assim, né? Não quiser ter 80%, pode fazer várias tentativas. Os textos, né, que são abertos, você pode
complementar, e fica uma memória sua também, né? Na sua página você vai ter uma memória do seu progresso, das suas mudanças de pensamento, que é o que se espera, né? Que a gente vá, nesse diálogo interativo, mudando também. Um bom método de construção de conhecimento, né, professora? Eu achei interessante. É verdade, no final ainda dá para a gente ter um histórico, quem sabe sair uma publicação aí, né? Sempre pensando nisso. Então, tem um registro interessante, material de pesquisa muito interessante sobre essas tentativas, né? Eu estou fazendo também os cursos da CIPEAD, né, de qualificação, de usar mídias, de usar games, e é tudo muito... O mundo é um outro universo, né? Fomos meio abduzidos para esse universo de repente, então vamos tirar o lado bom, com as devidas ressalvas, né? Que a gente também não é somente, né? Mas vamos lá. Bom dia, oi. Não aparece, Wanda? Então, Wanda, lembra que eu te falei ontem que o seu nome ainda não aparece no Siga para mim? Assim que, acho que vamos esperar esse dia 14, né, de novembro, para a Wanda específica eu vou te mandar um material à parte, tá, Wanda? Depois nós conversamos, porque o seu nome ainda não consta para mim. Você que me mandou e-mail ontem, né? E aí eu cadastrei nessa sala do Teams, eu consegui cadastrar, mas a UFPR virtual, ela é ligada, conectada com o nome que está no Siga. Então, todo mundo que está fazendo o ajuste de matrícula agora, essa semana, provavelmente só vai entrar no Siga quando fechar essa data, né? E aí vai ter acesso ao UFPR virtual. Se mais alguém fez o ajuste ontem, entrou ontem, provavelmente também está na mesma situação que a Wanda está colocando. Tá? Aí eu passo o material. Mas o legal é fazer lá mesmo na plataforma, porque já fica a memória, tá? E aí vamos fazendo aos poucos. Certo? Então é isso, gente. Então vamos lá. Como que funciona? Essa é a tabela principal, né? Essa é a transparência de hoje, os agentes econômicos, né? Nós temos aí as famílias que elas oferecem, né, o trabalho, a terra, o capital, o conhecimento, né? E as empresas nesse processamento oferecem retribuição, salários, rendas, interesses, né? As famílias também recebem os bens e serviços e pagam monetariamente, né, por esse serviço, considerando que os bens são econômicos, né? Então, nós temos essa natureza do bem, que cada bem ele tem uma troca de valor. É importante a gente lembrar que existem também os bens livres. Os bens livres como o ar, né, a água, enfim, poderíamos considerar as plantas que nascem espontaneamente, né? Existem aí os bens que não têm um valor econômico, tá? São bens livres. Por isso, eles não estão dentro desse fluxo da riqueza, não tem um valor de contrapartida. Claro que muitos bens que já foram livres no processo de construção da economia, né, a gente pode ir crescendo, se tornam bens econômicos, né? À medida que nós temos aí um problema econômico, né, da escassez e da dificuldade do uso gerado. Ou então, uma necessidade criada por partir de vínculos aí de promoção de propaganda, de marketing, de estilos de vida, status, né, que valorizam aquilo como status e também tornam esses bens econômicos, né. Então, vejam aí, é importante a gente refletir esses bens econômicos como trocas monetárias, né? Isso tem um modelo econômico, e os bens livres com trocas não monetárias. Só essa afirmação aí, né, dos bens econômicos e dos bens livres, né, já trazem um espaço, né,
de ação. Hoje a gente vê dentro da agroecologia, né? Eu até gostaria de fazer um convite para o pessoal do coletivo que está ali no Vila Nova, para se em algum momento eles puderem fazer uma live com a gente, né? Porque o espaço que acho que todo mundo conhece, né? São ex-alunos da UFPR Litoral, do curso de Gestão Ambiental, do curso de Gestão e muitos da agroecologia, são ex-alunos, que montaram uma chácara urbana gerida coletivamente ali no espaço do Vila Nova, aqui em Matinhos, né? E eu tive a oportunidade de conhecer lá esses dias atrás, com os devidos cuidados, né, da pandemia. E interessante essas rupturas, né? Que a criação do valor intangível, né, dos benefícios intangíveis, que nem tudo é monetário, né, que as relações de troca ali não necessariamente são vinculadas ao Estado, a preocupação com o saneamento, a preocupação com o meio ambiente, não são vinculados ao Estado, mas a uma iniciativa de pessoas, né, e que a ação das pessoas não necessariamente está manifestada pela utilidade do consumo pessoal, né? Mas tem ali, né? Então são rupturas que o grupo lá eles trazem, né? De uma economia não monetária ou de uma economia híbrida, né? Claro que isolamento total é muito difícil, né? Enfim, nem é o ideal, né? Se isolar, mas como que essas trocas e a partir dos pressupostos que gerem, né, as leis da organização desse espaço, né, a partir de uma discussão política, né, que a política não é só do Estado, é também da interação desses indivíduos na solução dos próprios problemas locais, ou seja, a partir de um desenvolvimento endógeno, né, de desenvolvendo essas ferramentas, nem todas não monetárias, nem todas a partir de um investimento externo, né, sem investimento externo, né, a partir do investimento deles mesmos, né, e como que a necessidade, né, a questão de utilidade dos bens é questionada e o enfoque nas trocas monetárias, ou seja, como que o dinheiro enquanto instituição, né, geradora de comportamento, ele passa para um segundo tempo. Então, é um espaço muito legal da gente conhecer, assim, ver o relato deles construindo isso, conversar com o pessoal, com vocês também. Talvez quando a gente for falar nos módulos seguintes, seja um espaço bem interessante fazer uma live com a experiência deles lá. Então, no espaço que é um oásis. Eu fui lá e passa pelo bairro, né? Não sei quem já foi lá. E anteriormente eu peguei a direita no lugar errado e saí acho que eles estavam construindo e estava tudo aterrado com ladrilho, assim, né? Caliça de construção. E perguntei para o morador, nossa, sabe onde é o pessoal da universidade? Tem uma horta que está morando. Ah, é por ali, ó. Mas você vai atolar até o joelho. Prepare-se para se sujar bastante. Porque lá, sem condições. E eu falei, nossa, o pessoal foi morar, né? E entrei. Quando eu vi o portal lá, e tudo acesso, carro, tranquilamente. Uma transformação da paisagem, né? E aí você vê também assim, dos vizinhos, né? Como que é a visão dos vizinhos a partir de uma pré-imagem que seria essa opção de vida, né? E ali era bem perto, achei muito interessante, simbólico essa pré-conversa. Mas enfim, todos somos agentes, né, econômicos, estando ou não nesse espaço dos bens econômicos, né? O que acontece é que dentro desse fluxo da riqueza existe um quadrado em vermelho aqui, né? E aí quem está à margem do quadrado, quem não está incluído, né, nesse fluxo da riqueza, de comprar, ter acesso aos bens e os serviços, onde eles estão, né? Então nós temos a margem da economia que não aparece nesse fluxo econômico, mas
um aglomerado de pessoas, de seres humanos, de natureza, de animais, né, que não estão incluídos nesse fluxo da riqueza, não estão incluídos parcialmente, porque eles são fundamentais para justamente manter esse fluxo tão certinho dessa forma, né? A começar aqui pela oferta de trabalho, né? A oferta de trabalho tem os que ofertam trabalho, mas tem um grande número de desempregados, que hoje é uma grande crise, né? O desemprego, principalmente na questão dessa pandemia, que levou a novas estruturas de trabalho, repercutiu em muitas situações, né? Criando uma falsa dicotomia, né, entre a economia e a vida, né? Uma reportagem do Le Monde, até o professor da UFPR que escreveu um falso fla-flu entre economia e a vida, né? E quem não está, então, incluído e não oferta o trabalho, onde eles estão, né? E aí, no primeiro momento, eles estão excluídos desse fluxo da riqueza. E aí surgem alternativas, né? A economia solidária, ela surge, tem ainda uma ideia predominante, né? Que ela seja uma segunda opção, algo para trabalhar aí a mercantilização da pobreza, né? Não como uma nova economia, mas como uma atividade complementar, né? Inclusive de acesso a esse sistema econômico tradicional. Então, nós teríamos que quem está fora, né, no caso as famílias que não estão ofertando emprego, até mudar de transparência no mundo aqui, peraí. Teriam que ter uma alternativa para sobreviverem, inclusive sobreviverem, para que esse bolsão de desemprego influencie no fluxo da riqueza ao manter os salários achatados, né? Ou seja, sempre tem uma concorrência. E aqueles mais aptos, né? Aquela teoria da seleção aplicada à economia, seriam capazes de ter sucesso, se destacar e migrar para esse fluxo central da riqueza. Que triste, né? Que fluxo. Então, nesse sentido, as economias alternativas, elas sustentariam esses bolsões de miséria, né? De pobreza, e os mais aptos, que poderiam se qualificar, teriam um objetivo de migrar para essa economia central, né? Isso se dá em pequenos grupos, em cidades, mas se dá também em relações de países, né? Sempre esse grupo externo, dependendo dos recursos que são transferidos, investidos da economia central, e ao mesmo tempo com o objetivo de migrar, em algum momento, se diferenciar dessa grande maioria e dar um salto para com o objetivo, certo? E aí nós temos várias questões, né? Uma delas é que a manutenção dessa grande massa que vive a parte do fluxo da riqueza, né, seria dado por transferência de recursos. Os recursos vêm desse fluxo central para garantir normas básicas de sobrevivência. Bom, primeira coisa, da onde vêm esses recursos, né? Esses recursos são acumulados, né, dentro dessa economia central, justamente porque pela pressão do excedente é possível, né, remunerar menos, né, ou seja, acumular esse excedente, né, e parte desse excedente é repassado para manter justamente essa estrutura externa, né? Por outro lado, o objetivo, né, de sempre migrar e representar um status dessa economia local central de acumulação da riqueza, ela leva a uma transferência maior de recursos de fora para dentro. Como que isso se dá? Bom, se eu estou aqui num trabalho
que produzo um bem primário, tá? Produzo eu tenho, por exemplo, um subemprego, assim, vendo coco na praia. Né? Então, eu vendo coco na praia, uma atividade informal, para sobreviver a minha família. Então, o que eu ganho é suficiente para garantir aqui a manutenção da minha família. Mas o meu objetivo, né, é adquirir um tênis da marca tal que é vendido por essa empresa. E aí eu trabalho mais dias ou me endivido com um banco de crédito para eu adquirir esse tênis e ele custa 50% a mais do que esse outro sapato que a minha vizinha produz, por exemplo. Mas esse tênis eu pago a mais porque eu tenho um status de pertencer à economia central. As pessoas vão olhar para mim e perceber que eu estou a um passo desse pertencimento. Então, eu trabalho mais um pouco aqui na minha informalidade, né? Mesmo eu não tendo emprego, me endivido também com empresa aqui e adquiro esse bem econômico, né? Que é um bem que tem valor. O valor não é só material, físico, ele tem um valor de representação, ele tem um status. E esse status quer dizer que eu estou aqui, moro aqui, mas eu tenho acesso a esses bens econômicos, né? E quando eu adquiro esse bem 50% a mais, né, o que eu estou fazendo é uma transferência de renda, né? E é dessa forma que eu sustento, né, a economia central, a acumulação da economia central, ok? Então, e acreditando que a transferência, né, enfim, existe todo um desenvolvimento aí de condicionamento social. A Renata iniciou a reunião em outra sala. Poxa, que pena. Vamos ver se ela consegue voltar para a reunião. Os demais estão me ouvindo? Dá um ok aí de vez em quando, gente. Ótimo. Ok. Bom, então, esse fluxo da riqueza, aqui nessa visão do manual, a gente tem uma visão parcial. Eu gostaria de chamar a atenção é que aqui nós temos uma economia central, nós temos os agentes econômicos e temos uma visão, uma questão cíclica, né, da economia, e queria chamar a atenção para os agentes econômicos também, que estão aqui invisíveis ou invisibilizados. Né? Acho que a palavra invisibilizado é mais coerente, né? Mas que tem um papel fundamental, inclusive na sustentação desse fluxo da riqueza aqui, né? Que é essa transferência, né, de recursos, né, que vem da economia marginal. Tá? Alguma dúvida nesse slide? Ótimo. Bom, esse slide anterior a gente está falando da microeconomia, né? Então a economia vai ter aí a visão macro e micro. O exemplo que eu dei anterior da reportagem, né? Falando sobre a estimativa do FMI para o PIB nos países na América Latina, eu tenho uma visão da macroeconomia, porque eu estou falando dos agregados, né? Do produto nacional, eu estou falando do comércio exterior, eu estou falando das políticas de nações, dos índices de desemprego, né, nacionais. Então, eu estou trabalhando aí uma visão mais global, né, o comportamento da economia como um todo, certo? Quando eu falo microeconomia, eu tenho o microambiente, né, onde eu tenho a relação desses agentes econômicos, eu tenho os custos de produção, eu tenho a oferta e demanda, a formação de preços, os mercados competitivos, os mercados agroecológicos, as trocas, né, os grupos de consumidores, as feiras, né, eu estou falando dessas relações, os benefícios intangíveis, os processos de certificação, né, essa
mudança do comportamento do consumidor. Então, tudo isso eu estou tratando na microeconomia, que vai ser o nosso objetivo nesses 6 encontros, tá? Nós vamos focar, então, a microeconomia. Mas, ao elaborar o glossário, vocês têm essa liberdade de... que estão relacionados, né, os impactos, vocês podem escolher termos de microeconomia ou macroeconomia. Não se atentem nessa distinção quando for escolher os termos. Aquele termo que tiver a motivação para pesquisar, tá? De ir atrás disso, será bem-vindo para o glossário. O Flávio tem uma dúvida. Flávio, por favor. Bom dia, Cristiane, bom dia a todo mundo. Eu tenho algumas dúvidas lá em relação ao slide anterior, do fluxo, né, os agentes de fluxo da riqueza, ali no fluxograma que tem. Você já falou que tem agentes que não estão nesse fluxograma, né? Aí eu estava pensando nos bancos, né, que são os agentes que praticamente cuidam de todo esse dinheiro que está aí, que conta juros. E eu queria, saber se nesse fluxo de riqueza entra aquela questão do sistema de reserva fracionário, que a nossa economia usa, que os nossos bancos usam para emprestar dinheiro, entendeu? E como isso pode quebrar, toda a economia de um dia para o outro, né? Então, eu queria tirar uma dúvida em relação a isso, porque o nosso Banco Central acabou de aprovar lá no Senado a autonomia, né, do Banco Central. Então, isso vai gerar algumas mudanças nesse fluxo econômico, né? E eu queria saber, qual impacto isso tem, assim, no dia a dia da gente. Qual é o momento que os bancos vão dar esse golpe de pedir todo o dinheiro que eles emprestaram de volta, porque eles estão sofrendo uma pressão externa do mercado, entendeu? E como isso vai impactar a nossa economia micro aqui. E, eu sei que a economia solidária é uma opção de segurança, né, econômica para um pequeno espaço, sim, para um bairro, para um município, por exemplo. Mas aí eu estava vendo também que os bancos solidários aqui, segundo o antigo governo, né, do PT, eu não sei como foi na mudança do tema, que eu ainda não vi isso, mas todo o capital que tinha que ter dentro desses bancos solidários era baseado no real, né? Não sei se eu tô enganado, mas era mais ou menos isso, né? Então, tendo toda essa cadeia de eventos, como, um processo desse pode estragar tudo, ou como a gente pode ter uma segurança econômica para lidar com isso? E era essa a dúvida. Obrigado pela pergunta, Flávio. Vou tentar responder aqui. Esse é um fluxo simplificado, né, para a gente entender a básica. Os bancos privados estariam aqui enquanto empresas, né, que ofertam também produto deles, no caso do crédito, né, é o dinheiro, e eles cobram juros, né, por isso aí, né, a remuneração, o preço, né, do dinheiro são os juros, né, e eles cobram, realmente. A dúvida que você traz é uma dúvida de macroeconomia, né, porque ela trabalha aí com o dinheiro disponibilizado no total da economia. E tem também, está relacionado com teoria da oferta e da demanda também, da mesma forma que um produto, né, quando tem muito dinheiro, muito desse produto numa feira, por exemplo, o preço tende a cair, né? Quando é uma época de entre safra, ou, enfim, tem alguma questão ambiental que tira esse produto do mercado, ele está escasso, a possibilidade do produto subir o preço, né? Com o dinheiro disponibilizado na economia nacional, é a mesma questão. Se tem muito dinheiro disponível, né? Então, se as pessoas têm, enfim, estão recebendo salários, está tendo investimento do governo em bem-estar social, programas, ou seja, está disponibilizando dinheiro, né? Os salários não estão congelados, então tem muito dinheiro, o preço do dinheiro também tende a causar a inflação, né? Quando o dinheiro
tirado do mercado, né? Sejam por medidas governamentais, de arroxo salarial, né? Quando tem congelamento, quando tem redução das reservas, né? Então, o Banco Central tem esse papel da regulamentação, né? Da regulação, né? Tanto de disponibilizar mais dinheiro, como tirar dinheiro, e a política, né? O plano do governo tem isso. Muito dinheiro disponível, as pessoas querem comprar mais produtos, né? Elas têm capacidade de comprar mais. E isso gera inflação. Pouco dinheiro disponível, as pessoas compram menos, né? Isso traz uma redução. Isso tem correntes, né, na economia, nós não vamos aprofundar muito aqui, mas que traz os economistas ortodoxos, né? Que tratam isso, né? Que tem que trabalhar com preços baixos, segurar a inflação. E os progressistas, né? Que trabalham com uma certa condição de inflação, mas que as pessoas tenham acesso. Desde 2016, nós temos à frente do nosso país aí o crescimento, né? E o poder de partidos de direita, né? Que tem uma visão predominante de redução dos gastos do Estado, né? Ou seja, um Estado enxuto, né? Que reduza os gastos, que reduza também os benefícios, né? Os investimentos, e que privatize, né? A questão dos... Então, nós temos um comportamento dessa corrente de tirar o dinheiro disponível, né? E concentração, claro, da riqueza. É a política chamada neoliberal, né? Um Estado enxuto, fortalecimento das empresas e a redução dos benefícios sociais, né? Financiados pelo governo. Os bancos, como uma instituição, né? Parte desse grupo que regula, né? O fluxo dessa parte monetária, né? Eles têm um depósito obrigatoriamente de segurança, né? E à medida que aumenta essa necessidade do depósito, né? Reduz o dinheiro disponível, né? O percentual dos bancos. Ao reduzir o dinheiro, também reduz o crédito disponível e os juros tendem a aumentar, né? Mas, enfim, nós vamos sentir esse impacto, né, à medida que nós estamos mais ligados à monetarização. É a mesma questão do preço quando é oscilado pela oferta e demanda nas commodities. Quando mais preso nós estamos ligados às commodities, maior vai ser a influência, né, dessa oscilação do preço no nosso produto e na sustentabilidade econômica da nossa unidade produtiva. Quando a gente opta por trabalhar com orgânicos, com insumos internos, né, com desenvolvimento interno e uma organização coletiva local, endógena, né, a partir das soluções internas, menor vai ser a influência dessa variação do preço da commodity, ou seja, diminui a fragilidade, né? Ou ao contrário, mais frágil está o produtor quando ele está trabalhando com commodities, porque ele está mais dependente dessa oscilação do preço, né? A mesma coisa nós como famílias no microambiente. Quanto maior a nossa dependência, né, dessas transferências monetárias, né? Quem está preso a empréstimo do banco, quem tem as suas atividades em trocas tangíveis, maior vai ser a influência que uma alteração bancária terá. Claro que o grande impacto aí na indústria, né? Isso repercute nos nossos bens de consumo também, altera os preços dos nossos bens de consumo. Enfim, gera impacto? Sim, gera um impacto muito grande, tá? Eu vou estudar melhor, se você puder me passar, Flávio, a reportagem, tá? Mas eu vou ter acesso aqui para te trabalhar com maior detalhe. Mas superficialmente, inclusive se você quiser complementar a minha fala, fique à vontade, você que leu a reportagem.
Mas, superficialmente dizendo, tudo que vai influenciar na quantidade, né, do dinheiro disponível, ele vai acarretar, ter decorrências, né, nos outros fatores. E aí o dinheiro fica mais caro, tá? E aí tudo que é decorrência do dinheiro ficar mais caro, nós, enquanto população, né, a grande parte da população, e mais ainda os que são totalmente dependentes das trocas monetárias, né, tem esse reflexo, tá? O que me vem, assim, que está na minha cabeça, é uma história, uma fábula, né, que eu li recentemente, e ela ilustra muito essa questão da dependência. Não sei se vocês conhecem, ela fala de um povoado muito simples, que as pessoas viviam em choupanas, e ali eram pessoas que trabalhavam, eles coletavam lírio do brejo para vender na cidade, para ser usado, enfim, para artesanato, para fazer fermentações e tal, e eles viviam num pântano, né? E a vida ali era cultivar e transportar os lírios do brejo. E viviam em cabanas. E nesse povoado, já há muito tempo atrás, né, chegou um casal de cavaleiros, né, uma senhora, eles estavam em viagem e eles estavam muito magros, e embora muito bem vestidos, dava para ver que eles eram, e aí estavam passando mal. E aí, nesse povoado, o pessoal que se alimentava bem do que eles tinham ali, eram fortes, eles ofereceram comida, mas eles não aceitaram. E eles ficaram pensando, né, acho que eles não gostam da nossa comida, mas por que tendo tanto dinheiro eles não compraram comida? E aí eles dizem que não por escolha, mas porque eles nasceram assim, eles eram canibais. E eles só podiam comer carne de pessoas. E comendo carne de pessoas, eles fizeram um contrato com o governo e eles só comiam essa carne autorizada, que eram ou pessoas que eram mortas em acidentes ou prisioneiros que tinham pena de morte. Então, eles comiam só isso. E um dia antes, um dos colonos ali tinha perdido a perna por um acidente com um colega e tinha jogado a perna lá, deixado no brejo. E aí ele foi atrás dessa perna, perguntou se eles queriam, estava meio apodrecendo já, mas deu, e eles se alimentaram daquela perna durante 2 dias, se revigoraram e foram embora. Quando eles estavam, e deram um saco de dinheiro para esse colono que deu a perna para eles, assim, né, perdida, já tinha sido amputada por um acidente. E esses, passado aí, acho que uns 3, 4 dias foram, e quando ele foi despedir, eles estavam indo embora, já revigorados e tal, eles viram que o colono já estava com a perna novamente, eles estranharam, perguntaram, mas o que aconteceu? Não, é porque aqui, no nosso povoado, toda vez que a gente perde um membro, ele cresce de novo. Eles acharam interessante e foram embora. Passaram um tempo, chegou novamente um outro grupo, bem vestido, eles já não se assustaram, o pessoal do povoado já sabia do que se tratava, e eles contaram que ficaram sabendo pelos colegas que os membros, quando eram cortados, nasciam de volta, e explicaram que eles estavam numa situação, embora eles tinham muito dinheiro, eles não conseguiam comer bem, porque eles já estavam cansados de comer sempre já carne apodrecida, e propuseram um acordo, que eles vendessem um membro, uma perna, um braço, por mês para eles, e eles pagariam a quantia. Todo mundo ficou horrorizado, né? Não, que absurdo fazer isso. Não aceitaram, né? Enquanto isso, aquele colono que tinha perdido a perna, pegou aquele saco de dinheiro que ele tinha ganhado, não sabia o que fazer, e ficou pensando, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? E aí, ele pensou, Aí um amigo dele falou, compra roupas. Eu falei, para que eu vou comprar roupas? Eu trabalho aqui no brejo o dia todo. Compra um carro, mas tô bem com a minha carroça aqui. Eu falei,
constrói uma casa nova. Não, minha casa é muito boa, mas uma porta até que seria bom, porque no frio... E foi e construiu com aquele dinheiro toda a vedação, portas e tal. E ele foi um do que se opôs a vender os membros, né? E o interessante é que foi justamente uma senhora que você é contra, mas você tem portas na sua casa, né? E aí, eu também quero portas. E aí, concordaram em vender um membro e sempre todo mês vinha lá alguém e recolhia uma perna de cada um. E aí começaram a se construir casas, depois fizeram paredes, depois fizeram o segundo andar, depois... E aí quando um construía, todo ia construindo, depois tinha que ter uma cúpula de ouro e daqui a pouco... E aí um membro só não era suficiente, aí passaram a ser 2 membros, e aí alguém teve a ideia de... como ele já estava com bastante dinheiro, que vinha lá dos canibais, cortar as 2 pernas e contratar um funcionário para carregar ele num saco, né, que poderia subir as escadas por ele, e aí ele viu que outra pessoa tinha construído uma casa do lado maior, e aí começou várias construções, reduzindo, no final eles não tinham mais nenhum membro, e só restava a língua, mas a língua, se cortasse, não nascia de novo, né? E à medida que eles já não tinham pernas, não tinham braços, e tinham que ter um funcionário para carregar eles no saco, né, na casa, e também dar comida assim, de colher na boca, porque eles já não tinham braços. E, acima de tudo, eles tinham se endividado com bancos para poder sustentar aquela concorrência, né, das necessidades limitadas. Os canibais cansaram se mudaram para um lado, numa casinha na floresta, e depois, cansados de ficar na floresta, e eles em mansões lá dentro, eles se mudaram para as casas dos colonos, que eram muito requintadas, mas eles já não tinham membros para andar, e eles nem perceberam durante um tempo. E quando perceberam, os colonos acabavam tendo um nojo, porque eles eram canibais, né? E não queriam... xingavam eles, mas estavam agora dependentes. E aí eles se levantaram e falaram, não, se eu sair da casa, eu não compro mais seus membros e volto para minha cidade. E aí eles, mas como? Agora eu já pelo menos um membro eu tenho que deixar no banco e tal, e entrou num fluxo de dependência, né? Que aí já não eram mais os canibais que precisavam dos colonos, mas os colonos que precisavam dos canibais. E assim continuaram, né, sobrevivendo como frutos. Essa história, ela é muito irônica, né? Porque parece que é muito fora da realidade, né? Mas a essência dela, de como a gente, com posse dos bens, a gente abre mão dos bens, parte deles, e entra num ciclo de dependência, né? Que depois é difícil você sair dele, né? Então, fica essa reflexão aí dessa história para a gente pensar, né, nas nossas escolhas, claro, não só escolhas individuais, mas essas escolhas coletivas que a gente vai estabelecer. Vou ver se eu encontro essa historinha na íntegra e compartilho com vocês, para vocês refletirem um pouquinho sobre ela. Flávio, viajei aqui na resposta, né? Você quer complementar? Adorei a resposta na realidade, gostei da fábula, ela é meio bizarra, mas ela elucida bem a questão, assim, porque essa era realmente a minha dúvida, né? De ficar na dependência desse sistema que a gente já usa, porque eu penso assim, não, na agroecologia a gente está justamente buscando outros meios de se fazer, de se organizar as coisas, né? Porque quando eu fui estudar um pouco sobre banco social e eu vi essa ligação do dinheiro social com o real, né, que tinha que ter uma paridade ali. Então, tipo, esse banco social, na realidade, ele ainda está sendo controlado pelo nosso sistema financeiro, né? Aí eu penso assim, tem o produtor. Se a gente baseasse essa moeda na produção, no transporte, tipo, regionalmente, a gente estaria, tipo, sem precisar desse dinheiro externo, a gente estaria correndo algum risco financeiro grande, fazendo uma capitalização desse tipo? Ai, ótima pergunta.
a moeda social, né, baseada nos bancos comunitários, ela tem um papel fundamental de manter a riqueza no local, né? Tem uma reportagem do documentário da moeda Palmas, né? Quando o fundador fala da criação. Por que a criação da moeda? Então, ele dizia que fez um levantamento e viu que de toda a população do bairro lá, não me lembro agora, sei que eram centenas de milhares de habitantes, eles gastavam quase R$1 milhão enviando para a economia central. Não comprar sabão em pó, não comprar sapato, enfim, eles acabavam recebendo o recurso e enviando, transferindo para a economia central. Então, quando se cria a moeda, né, a partir do Banco Comunitário, é necessário um depósito. O depósito específico deles veio de uma ONG internacional. Então, para ter um lastro, é chamado lastro, eles poderiam emitir, por exemplo, para emitir 1.000 palmas, ele teria a equivalência de 1 para 1, eles teriam que ter um depósito nesse banco comunitário de R$1.000, tá? E aí, o objetivo é mudar essa transferência, né? Primeiro, no comportamento das pessoas, porque aí no lugar, se eu for comprar em real, eu posso comprar lá, mas se eu comprar em palmas, né, eu posso comprar o tênis que eu ia comprar lá daquela empresa, eu vou comprar da minha vizinha, que recebe em palmas e me devolve em palmas, então eu corto essa transferência do recurso que mais vai para a economia central do que vem para a economia periférica. Então, eu garanto nesse o círculo da riqueza. E a riqueza, o dinheiro monetário, ele tem uma questão de multiplicação. Ao comprar de lá, da empresa, ela vai pagar o funcionário, o empregado aqui na economia, e parte vai de royalty lá para outro país, tá? Quando eu compro aqui da minha vizinha, ela vai comprar da outra vizinha, que vai vir usar meu serviço, então a riqueza, ela se multiplica à medida que ela circula. Né? Muito interessante quando a gente faz experiências de moeda social com clube de trocas, assim, e a gente cria a moeda, emite a moeda e leva os produtos, e aí chega no momento que sobra a moeda, né? No primeiro momento fica aquela escolha, mas chegou no final está sobrando. Então, enquanto está sobrando, você tem que comprar de alguém e aí não para de circular nunca, né? Fica multiplicando, no final vão os produtos. Porque eles não podem levar para casa, você não pode acumular, né? No clube de trocas, você tem que gastar tudo ali naquele local. Então, permite a circulação, a multiplicação. Mas à medida que eu tiro o meu valor e transfiro para um outro nível de ciclo, onde existe a acumulação, é uma forma de retirar a riqueza desse espaço marginal. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com a moeda social, ela tende sim, mas ela tem um lastro, um depósito, né? E qual que é o risco, né? O Banco de Palmas já foi processado pelo Banco Central, imagina que absurdo, né? Mas ele foi processado porque realmente nós não podemos ter uma moeda paralela no país. Mas ele ganhou a causa, e assim todas as moedas sociais, né? Que hoje no Brasil são mais de uma centena de moedas sociais em bairros, tem uma restrição ao fluxo local, né? Ela só pode circular localmente ali, né? E ter uma identidade com o local que ela se apresenta. E ela tem legalmente uma equivalência aos tickets de ônibus, por exemplo, né? Que você troca também, né? Mas ela tem adquirido cada vez mais um destaque porque ela tem um cunho de desenvolvimento regional, né? Desenvolvimento local, a partir dos valores intangíveis, né? Como os bairros, como Palmas, eles se reorganizam, recuperam uma identidade local a partir da reconstrução da moeda, rediscutem o dinheiro enquanto instituição, né, o papel do dinheiro nessa acumulação e distribuição de renda. Então, tem toda uma questão simbólica quando a comunidade ela se une e fala, não, nós vamos ter a nossa moeda, né? Por mais que seja, Flávio, uma representação das trocas monetárias esteja vinculado ao real, ela reúne uma atitude coletiva, sabe? Que fortalece aquele grupo de identidade e já está repensando vários valores. Não, nós queremos manter. Então, essa intenção de nós queremos manter a riqueza no nosso bairro, e simbolicamente ela tem a representação da moeda social, mas ela já reúne uma disposição daquelas pessoas de
terem uma identidade, terem uma ação política de discussão coletiva dos seus problemas, inclusive da questão na economia mais central, monetária. Né? E aí, realmente, muita gente fala, né? Mas eu vou só trocar o papel, o que vai adiantar isso? Simbolicamente, isso tem um impacto na formação dos grupos, é um capital social, né? No sentido de que é um acúmulo da percepção e da consciência e responsabilidade sobre a sua própria ação política. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas participar dessas experiências, mesmo que sejam simuladas, assim, em sala de aula, em grupos mais locais, em comunidades, em ONGs, que eu participei de algumas, já é algo que muda muito, né, a nossa relação e a nossa dependência mesmo, porque muitos dos nossos pensamentos é voltado para o dinheiro vai resolver, né? Então, o dinheiro também, hoje, a moeda, né, na nossa sociedade, não é mais apenas um papel ou um motivo de troca, né? Ela tem uma representação institucional que gera comportamentos. Então, tem vários estudos aí, a moeda enquanto instituição, a gente pode nos aprofundar melhor. Então, você perguntou dos riscos. Tem o risco legal, mas tem as alternativas, tem os clubes de trocas, né? E tem também as questões não monetárias, né? Mas mais do que substituir a moeda, né? Isso que eu quero chegar, e você tocou muito bem isso na sua preocupação, é essa mudança de atitude enquanto responsabilidade coletiva e ação política de romper com essa transferência contínua de recursos para a economia central, que é a principal causa do empobrecimento das comunidades que estão organizadas à margem dessa economia. Gente, são 10h25. Mais alguma dúvida? Flávio, respondido? Legal. Então, com todas as perguntas de vocês, né? Nós já falamos. Então, aí é isso. Nós adiantamos, né? As possibilidades de se construir a economia mercantil, né? Que ela é focada, então, nessa questão das compras dos bens, né? Dos bens econômicos. Uma economia não mercantil, estatal, né, pelo controle do Estado, e uma economia não monetária, né, ou seja, que não existe aí o dinheiro, a moeda, né, são uma distribuição didática, né, e aí é possível a gente pensar, existem formas híbridas, são possíveis. O texto que eu trouxe para você do França Filho, né, ele traz uma proposta de uma economia plural, onde ele contextualiza a economia solidária. Né? Claro, a formação política, a formação de questionamento reflexiva, né? Que nos mostre, né? dentro dessa caverna, né? É importante para essa construção, né? Essa formação que queremos. Então, esse quebra-cabeça, né? A gente tem a viabilidade econômica, mas tem a solidariedade, a cooperação, a autogestão. E aí, como que entra, né? Já antecipei também a crise do trabalho, né? Como que a mão de obra reserva, o comportamento individualista, a dependência institucional, a formação para adequação, ela fortalece esses princípios da economia central. O problema, tudo isso já foi falado, por isso que eu estou passando rapidamente, nós antecipamos na primeira transparência. O problema fundamental da economia é esse: necessidades ilimitadas e recursos escassos. Os recursos escassos são os bens econômicos. Né? À medida que nós temos bens livres, né, tornar a percepção que eles são escassos torna um valor econômico. Meu Deus. Ops.
Então, por exemplo, eu vou citar a pimenta rosa. A pimenta rosa é uma fruta da aroeira, né? Caminhando por matinhos, nós podemos encontrar várias árvores e elas são, enfim, passarinho come e tal. Esse produto, comercialmente, ele tem um nome gastronômico, né? Importado pela França hoje, ele, acredito que, eu não sei quanto está o preço hoje, mas está em torno de R$200 o quilo, né? E pouca gente conhece, enfim, sabe coletar ou enxerga na rua e fala, essa é mesmo a pimenta rosa, aquele, né, que dá aquele aroma, assim, dos pratos chiques, enfim, né? Eu recebi aqui uma intercambista da França, né? E fiz um peixe, coloquei a pimenta rosa em cima e ela deslumbrada, né? Aí eu tinha um pacotinho aqui, dei para ela, ela falou assim, nossa, que maravilha e tal. Eu falei, nossa, e agora? Eu mostro a árvore para ela ou não, né? E fui na minha rua e falei, olha, essa é uma árvore, né? Um monte de pimenta rosa caída no chão, assim. E ela tinha uma concepção que aquilo era tão raro, né? Tão caro, tão valorizado. De repente, a hora que ela viu aquele monte caído no chão, ela olhou para o pacotinho assim. Ou seja, houve uma mudança dessa percepção que o recurso era escasso. E automaticamente o valor que ela estava dando àquele pacotinho já deixou de ter o valor, né? Quando a gente rompe a consciência. Então, tudo que é escasso tem maior valor monetário, né? Então, tem produtos que são escassos, tem produtos que precisam de processamento e tem produtos que são criadas uma percepção de escassez, tá? E o ser humano tem necessidades ilimitadas. Bom, enfim, o comportamento do consumidor, de um consumidor consciente, político, agroecológico, aí nós vamos refletir muito sobre essas necessidades ilimitadas, né? E aí entra, enquanto a gente tem necessidades fisiológicas, elas são limitadas, né? Moradia, alimentação, mas quando são necessidades de status, e o ser humano forma grupos, né? Que tem necessidades até, então, do que consumir à medida desse status que se projeta, né? E aí uma escolha também, né? As necessidades são ilimitadas enquanto eu tenho um pensamento individualista. Quando eu tenho uma concepção coletiva, né? Gente, faltam 3... quando eu tenho uma percepção coletiva, né, também essas necessidades são requalificadas. E é isso que nós queremos, né? Um comportamento do consumidor consciente e político, que as suas necessidades sejam revistas a partir do benefício coletivo, a partir de uma racionalidade que seja ambiental e de integração com o todo, não que ele se enxergue como uma única pessoa, né, capaz de consumir o que o seu dinheiro compra, né, que isso também seja uma escolha, que é o amadurecimento das civilizações. Gente, agora eu acho que em 10 minutos eu concluo. Tudo bem se a gente atrasar 10 minutinhos? A gente teve um atraso inicial? Coloquem sim se eu puder continuar, senão a gente já encerra por aqui. Por mim, tudo bem, professora? Ótimo. Quem tiver que sair, tudo bem, tá? Depois a aula vai ficar gravada na sala, tá bom? Disponível. Ah, tem outra aula. Quem tem outra aula? Beleza, vou só concluir aqui em 10 minutos. Quem tem outra aula, tudo bem. Seriam previstos. Então, alegoria o pensamento e a inserção competitiva sustentável. Eu vou pedir para vocês lerem o texto, fazerem os reconhecimentos, mas a ideia é que a gente chegue aí nesse slide, que é uma proposta aí. Mas vamos conversar, no início da próxima aula a gente trabalha um pouquinho. Essas são as referências, né, da aula de hoje. E eu gostaria de encerrar agradecendo todos vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, foi uma experiência muito interessante. Se alguém quiser fazer algum comentário.
Gratidão a todos, gente. Encerramos por aqui, então. Muito obrigada. Pelas informações. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau. Até a próxima quinta-feira. Explorem a plataforma. Legal, boa aula para vocês de segurança alimentar. Bom dia para todos. Vou parar a gravação.